aí, não é assim. Ah, que bagunça é essa? Vem para cá. Não é assim não, gente. Vocês receberam um comando aí, diz assim, formem grupos. Agora, gente, vocês estão querendo que elas saiam dali? Como assim? Também não te dei essa ordem. Só um minuto aí. Fiquem aí um momento. Como é que vocês estão aqui nesse grupo? Hã? Vocês estão se sentindo bem? E vocês aqui de 3? Também está tranquilo? A dupla aqui. Hã? Gente, por que vocês estão querendo tanto que elas venham para cá? Que coisa, todo mundo quer as meninas. Vocês nem sabem se elas querem. Hã? Mas vocês nem sabem se elas querem, de repente. Como é que está aí? Não, a gente quer sim, tá ruim, tá sozinho. Vocês estão muito sozinhos? Tá muito Você gostaria de participar de algum outros Eu gostaria. Bem, eu não vou oportunizar agora não, tá? Mas eu quero saber assim, nós vamos estar trabalhando adoção. Como é que é trabalhar a adoção nesses grupos que vocês estão? Grupo de vermelho, são quantos aqui? Como é que é trabalhar? 11. Como é que vocês se organizam para trabalhar esse tema que a gente tem aqui hoje? Pode subdividir. Uhum. O que esse grupo grande a gente pode fazer link com o processo de adoção? Pensem. Vocês. Tá bom aqui, confortável? Você ficou perto de alguma familiar aqui? É, que está aqui perto de você? Como assim? Ficou pertencendo ao mesmo? Tá bom. Veja se tá bom vocês trabalharem adoção nesse grupo. Vocês 3. Você acha que só vocês 3 tá tranquilo para trabalhar? Dá, mas poderia termos mais pessoas, com mais ideias, com mais sugestões, mais oportunidade. E a dupla aqui? O que vocês acham? A gente está se sentindo bem, mas a gente acha que faz falta parceria com outros grupos. Está faltando falta. Aqui é de 4? Também está tranquila aí? Vocês estão perfeitas? Não. Não? Não? E vocês? Sempre há necessidade de interação. Gente, que povo guloso. Todo mundo falta, gente. Não necessariamente é um desmantelamento do grupo. Há, na verdade, uma necessidade de interação com os outros grupos. Né? O conhecimento se forma da interação do todo. Mas eu não vou deixar interagir, né? Quem manda sou eu, entendeu? Ali tem umas pessoas sozinhas, mas eu também não sei se elas dizem que querem. Ah, é? Bom, como que vocês duas estão se sentindo sem grupo? Sozinha, muito ruim. Sozinha. Sozinha mesmo? É muito ruim? É. O que a gente poderia fazer? Muita gente quis vocês viram? Todos os grupos aqui quis incluir vocês. Agora, basta eles quererem? Isso, vocês têm que querer, né? Então, o que vocês podem fazer para que elas venham para o grupo de vocês? Ah, muito. Tem uma. Gostei de uma coisa. Você dava. Já acolhi. Você dava um pedacinho de você mesma. Mas você vai ficar despedaçada. Vai não? Ave Maria. Quem mais? Aqui. O que gostariam de propor lá para as duas meninas sozinhas? A gente ia cativá-las, né? Conquistar. Não somos o Pequeno Príncipe, mas a gente cativa. Com certeza. Conquistá-las. Quem mais? Quem mais? Gente, elas têm 0 mês. Olha, tem uma que tem 0 mês, a outra tem 7 anos. Tem uma de 0 mês e uma de 7 anos. Dizem que a de 7 anos é hiperativa. E a de 0 mês não dorme, porque tem refluxo. Quem está preparado?
Hã? Ninguém quer mais? O que é isso? Gente, a de 7 anos também ainda não tem destituição do poder familiar, não. Viu? Estão lutando para não ter a destituição do poder familiar, ou seja, ela ainda tem vínculo com a família de origem. Né? É hiperativa. Às vezes o abrigo diz que ela tem déficit de atenção com transtorno de conduta e ansiedade generalizada. Vocês não têm ideia. Hã? Esse grupo grande aqui não tem nenhuma especialista para cuidar da menina? Gente, vocês estão tão grandes. Pai e mãe sofrem também. É, né? Ah, bom. É só educá-las. Gente, olha só. Simples. É só educá-las. Elas não têm ela não tem educação, né? Então, bom, essa aqui está o bebê, né? Ela diz que é ela, o bebê, cheio de refluxo, né? E ainda com muitas dificuldades. Quem é que vai, então? Ela vai pertencer a algum grupo? Ninguém quer um bebê? Você olhe, veja se tem desses grupos aqui, se tem algum que te interessaria mais. Separa os grupos, ó, de 4, 3, 2. Já falaram que aceita o bebê com refluxo, ali aceita o bebê com refluxo, ali também aceita. Olha uma mãe sedutora lá, ó. Estou quase indo para lá. Tem uma dupla. Já compraram ali, já compraram um berço com aquele colchão ali. Não sei, tá difícil. Está difícil? Eu estava esperando esta... Como assim não escolhe? A gente tem que olhar o bebê sempre achando que ele também tem o olhar dele, que ele também tem a escuta dele, que ele também precisa, né, escutar. Então, a gente levaria, né? É claro que a gente não vai fazer assim não, tá, gente? No serviço de acolhimento a gente não faz isso não. Né? Mas ela também estaria ouvindo, né, a voz de cada um. Um bebê, ele escuta, ele faz escuta. O bebezinho que acabou de sair da sua, né, do seu útero, né, que estava acostumado aí durante 9 meses, ele estava naquele momento também naquela escuta. E a partir daí, quando ele é levado para um serviço de acolhimento e que entra outra família, ele também tem que adaptar, né, a esse ouvido. É claro que ele não diz assim, eu quero essa mamãe ou esse papai, mas ele se acomoda, ele se enrosca, né? E é claro, basta dar carinho que ele vai se enroscar. Eu não acredito nisso. É claro que a gente não vai, o bebê vai lá se retorcer todo quando a família chega, a gente vai dizer, não, bebê não quis, né? Bebê não quis, então vai embora. Então, mas a gente vai trabalhar melhor para que essa relação desse bebê com essa família seja algo que aconteça. Né? Então, um bebezinho, ele só não escolhe do jeito que essa daqui de 5 anos pode escolher. De 7, olha, já baixa. Também, gente, veja só, com tudo isso, ela não deve ter uma idade mental de 7, né? De 5 mesmo. Bom, então, o bebê não escolhe, mas ela poderia. Né? O que nós estamos fazendo aqui? É experimentando o lugar da inclusão. E a ansiedade, olha quantos de vocês disseram assim, pode vir para cá. Quem se sentiu incomodado delas ficarem sem grupo? Todo mundo. Principalmente a de 7 anos, que eu fiquei até sem resposta na hora que você falou quem queria, porque nós temos uma criança numa situação muito parecida, que a gente está buscando adoção para ela, mas não estamos conseguindo. Quem mais se incomodou com as 2 meninas lá? Com as 2 sozinhas? Eu acho que a situação de você viver só é muito difícil. Não tem maturidade, não tem proteção, precisa de acolhida. E vocês aqui com tanta gente, né? Eu fiquei preocupada no sentido seguinte, voltando assim, a reflexão que eu fiz aqui, né? Pensei assim, mas o tempo todo foi duplo, o tempo todo interagindo, e ela ficou lá sozinha, com quem que ela vai interagir? Com quem que ela vai, como é que vai fazer para formar essa dupla para ela? Para discutir qualquer coisa ali, né? Me incomodou nesse sentido. Então, que ela vai viver só agora,
Eu fiquei preocupada assim, e agora? Como é que vai ser? Não tem criança que não fique hiperativa. Concordam? A vida inteira é um serviço de acolhimento. Sozinha, né? Vai ficar hiperativa. Eu fico. Ou vai fazer déficit de atenção mesmo, ou vai fazer que outros sintomas? Depressão. Vocês que trabalham no acolhimento, quais são os diagnósticos que se falam sempre? Vai ter um transtorno, que ela precisa sair desse lugar de solidão. Então, é melhor ela estar na companhia de um sintoma do que estar só. Né? Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre a criança. E eu fiquei incomodada logo quando os grupos começaram a se dividir e elas ficaram sozinhas. Eu pensei, a facilitadora falhou. Porque faltou, ela devia ter tirado os 2 papéis, né? Porque não tinha essas cores. E aí, agora você falando, eu falei assim, a rede falhou. Eu pensei, a rede falhou. Você sozinha procurando. Na verdade, essa questão da escolha do recém-nascido é bastante interessante, porque ela é identificável na preparação. Né? Na preparação. Você identifica no momento que, digamos, você está na primeira da lista, apareceu uma criança, né? E você não queria um perfil de uma criança nessas condições de saúde. Né? E você chega lá, se emociona com a criança, não, eu quero, só que você não está preparado. Você se emocionou, você se apegou àquela situação e aí você quer a criança, só que você não está preparado para aquilo. Né? Então, a preparação é muito importante por isso. Você vai identificar antes e o setor vai dizer, não, você não está preparado para essa criança. Mas, gente, olha a de 7 anos também como é fofa. Olha os cabelinhos vermelhos dela, que linda. Gente, eu achei muito interessante, porque quando a Penha começou a fazer o grupo, eu saí para pegar água. Então, eu não estava vendo, eu não me lembrei desse papelzinho. E quando eu voltei, ela está assim, encontre a sua cor, encontre a sua cor. E eu trabalho também com um grupo, eu sou da Vara da Infância, preparando para adoção. Aí, imediatamente, eu olhei para a minha cor e comecei a procurar alguém da minha cor. Aí, acho que eu encontrei foi com ela, e ela falou assim, eu falei, gente, eu não estou vendo ninguém da minha cor. Aí ela falou assim... Não, eu estou assim, olhando, mas eu não identificava. Aí ela falou, qual que é a sua cor? Eu falei assim, preta. Aí ela falou assim, não. Aí ela fez assim, ó. Eu falei, Então, foi isso, porque na adoção, né? Eu acho que vocês vão trabalhar, não vou falar nada disso. Não, pode, fale. Não, porque na adoção, a questão da cor, ela é uma coisa muito incrível nas pessoas, quando vão se inscrever, que tem essa questão do perfil. E tem lá a questão da cor. Que cor que você pretende? Com a criança, né? E, muitas vezes, essa cor a gente vê que é uma questão de olhar mesmo. Porque aí o abrigo fala que tem uma criança aqui parda. Aí o casal que que está inscrito para uma criança parda vai lá e fala, não, a criança é negra. Outro já vê a criança, não, a criança é parda clara, ou ela é mulata, e começa a ver diferentemente a cor. Outras já olham para mim e já falam assim, não, é da sua cor. Mas aí, quando a gente encaminha uma criança que é mais ou menos da minha cor, fala, não, vai ficar diferente da gente, porque... Então, você vê a questão do preconceito mesmo e da dificuldade de lidar com isso, das pessoas. E eu fui logo por isso. É verdade, gente. Você vê uma brincadeira, o tanto de coisa que vai saindo, né, para a gente falar. Então, assim, essa coisa da rede é importante mesmo. Você vê um grupo de 11, né, parado. Tem muita gente trabalhando e a gente não sabe o que vai fazer. Né? Tem as duplas que poderiam. A ansiedade da gente de querer tirar logo aquela coitada menina dali, às vezes ela não está ali porque ela pode ter família ainda. Ela não tem destituição do poder familiar. Então, ninguém pode... Mas quem que gosta de ver as crianças abandonadas? Ninguém gosta. Então, tem uma ansiedade que a gente precisa trabalhar nos grupos de preparação. É nesses grupos que a gente vai desenvolver metodologias para que eles possam entrar em contato de que a criança, embora ela esteja no serviço de acolhimento, eu não posso tirar ela de qualquer jeito.
Eu preciso ter métodos, eu preciso ter jeito, eu preciso ter uma forma de encontrar para tirar, às vezes, essa criança realmente, essa daqui mesmo, talvez ela não tivesse para adoção. Essa aqui, então, aqui em Brasília não estaria, porque ela estaria esperando, né, a pesquisa da família de origem ainda, para saber se ela vai poder ser adotada ou não. Né? Mas a ansiedade nossa, enquanto ser humano, de ver uma criança sozinha, é muito grande. E essa é a coisa do pertencimento, né? Quer dizer, que cor, né? É muito interessante quando ela sai assim, bom, de que cor que eu sou, né? Quem sou eu, né? Que é a coisa de pertencer aos grupos, a quem é que eu pertenço, que é uma outra trabalho, mais na frente a gente vai estar falando disso. A gente encerra, né, esse momento, vamos voltar para nossas aulas, nossas exposições. Depois a gente volta a falar um pouquinho, tá bom? Isadora. Deixa eu só. Pessoal, então, assim, vamos falar para vocês como é que são os encontros, mais ou menos como a gente trabalha os temas dos encontros. E nós mudamos, no decorrer do processo, essa coisa dos temas, dos objetivos, muito conforme a gente ia observando, né? Inicialmente, nós começamos com 4 encontros, depois a gente expandiu a metodologia para 6 encontros. Então, assim, primeiro tema dos encontros, expectativas e motivação. Como a Penha falou, em geral, aquelas pessoas vêm para o grupo de preparação, às vezes com muita resistência, às vezes até com agressividade, né? As pessoas ali, então, como a justiça obriga as pessoas a estarem no grupo desses, às vezes a gente já sabe, né? E aí a gente já tem que adotar uma postura assim, tem que respirar bastante, né? Tem que ser muito cordial no primeiro encontro. A gente tenta fazer uma atmosfera bem acolhedora. A gente faz um café da manhã, né? Recebe as pessoas já com café da manhã, etc. e tal, e vai conversando, tenta quebrar um pouco o gelo. E a gente acha que esse primeiro encontro, o objetivo fundamental é fazer o vínculo daquelas pessoas com o nosso grupo. Porque se a gente não consegue fazer o vínculo, aquelas pessoas ou não vão voltar, ou vão voltar assim, só de corpo presente, não vão estar ali atentos para receber aquilo que a gente tem para dizer. Então, um objetivo central é fazer o vínculo. E, para fazer o vínculo, a gente se apresenta, mas deixa que as pessoas falem da expectativa dela, do que elas estão fazendo ali. Elas podem falar todo o percurso que elas já fizeram, as frustrações que elas tiveram, né? Então, é aquele momento do grupo se expor e se conhecer. Então, é quando as pessoas se apresentam mesmo e falam um pouco do percurso delas até ali. E aí, nesse momento, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente conversa, as pessoas, às vezes, falam um pouco umas com as outras, né, quando têm experiências semelhantes. Né? E aí, o que a gente procura fazer é, assim, buscar... também a gente pergunta qual é o perfil da criança, né, que a pessoa está esperando. Né? Porque, enfim, aqui na Vara da Infância, você coloca mais ou menos o perfil, a idade, cor, assim como outras comarcas. A gente acha importante que aquelas pessoas coloquem isso também, e aí a gente vai percebendo a heterogeneidade dos grupos. Quando a gente começou a trabalhar em 2006, era muito frequente mesmo, bebês até 2 anos eram mais frequentes. De uns anos para cá, a gente percebe que realmente, não sei se nos contextos de vocês, mas isso tem se flexibilizado, sim. Né? Nesse momento, a gente procura ter muito cuidado, porque as pessoas, às vezes, que querem escolher bebês, já vem assim, eu quero beber, ninguém vai me dissuadir disso, como se o grupo fosse para ficar convencendo. Não, leva uma criança mais velha, leva uma criança... Né? E eu acho que esse não deve ser o objetivo do grupo. Eu acho que a pessoa flexibilizar o perfil é um processo decorrência de um trabalho. Se a gente fica batendo muito nessa tecla, a gente mobiliza a resistência nas pessoas. Né? Quanto mais se oferece, a pessoa vai se fechando. Acho que a gente não toca muito nisso, mas a gente mostra. E umas vão mostrando às outras, né? Porque às vezes tem pessoas que já são pais adotivos, etc. E tal, tá? E aí é nesse grupo que a gente faz esse primeiro, essa vinculação, e a gente faz um contrato, né? Como que o grupo funciona, quantos são os encontros, critérios de presença, etc. E tal. A gente deixa claro que os casais que vêm, os certificados são dados individualmente, não é, não, eu vou um dia, minha esposa vai outro, depois eu vou no outro. Não, tem que, quem para receber os certificados são individuais, e esses critérios todos para as pessoas irem. E as pessoas se mobilizam muito, porque, enfim, o juiz mandou,
e aí fica fácil, né, para a gente controlar essa parte. Bom, na ressignificação, né, que a gente trabalha, por que eu estou aqui? No segundo encontro, a gente trabalha o tema da ressignificação da adoção, ressignificando a adoção. A gente vai trabalhar um pouco assim, qual é o significado da adoção para cada um. O que é adoção, o que é adotar? A gente parte um pouco desse princípio, mas a gente faz uma dinâmica que a gente considera interessante, que a gente, no primeiro encontro, a gente dá um pedaço, no segundo encontro, a gente dá um pedaço de papel para cada pessoa e uma caneta, e a gente fala assim para as pessoas, em determinado momento, olha, tem coisas que a gente não conta para ninguém, tem coisas que a gente guarda para a gente, né? Coisas que a gente sabe, mas às vezes a gente realmente não se sente à vontade de falar para ninguém. Se você pudesse, nesse papel, sem escrever seu nome, sem se identificar, colocar assim, qual é a razão mesmo que eu quero ser pai ou mãe adotivo? O que está me trazendo aqui? Por que eu estou querendo ser? Né? Coloca aí, escreve. Não precisa colocar seu nome, né? E aí, nesse momento, a gente coloca o papelzinho dentro de um balão, enche e faz uma brincadeira. Esses balões vão flutuando pela sala. Depois, cada um pega um balão, a gente estoura. E aí, cada pessoa vai estar com um motivo na mão, né? E eles vão ler em voz alta esse motivo, né? E aí todo mundo lê e depois o grupo vai comentar, com o cuidado de não identificar quem escreveu o quê, mas com uma ideia assim para você as pessoas tentarem trazer assim, o que realmente te traz aqui. Em geral, muitas vezes vem aquelas coisas que são desejabilidade social que a gente fala, né? Para ajudar o próximo, para fazer o bem, etc. e tal, que são motivos, né? Mas às vezes vão surgir outros motivos motivações mais egocêntricas, egoístas, né? Mais motivações do próprio eu mesmo, que a gente considera saudável quando as pessoas conseguem explicitar isso, tomar consciência disso. Por exemplo, vamos ler aqui algumas motivações que surgem, que as pessoas escrevem. Preciso de uma razão para viver e meu coração pede que, desta forma, adoção, eu possa ser feliz e dar uma família a uma criança, compartilhar meu lar com ela. Me angustia ver crianças sem lar. Sinto-me na obrigação de fazer algo que possa amenizar o abandono dessas crianças. Outro. O verdadeiro motivo é a dor que sinto em meu peito, porque tive 2 perdas e não tenho ninguém para me chamar de mãe, além de ter dificuldades para engravidar. Outro motivo. Além de querer ser mãe, ter alguém ao meu lado como filho e amigo, ser lembrado por alguém em histórias futuras quando não estiver mais presente. Seguinte. Ter um filho, não dividi-lo com o pai, para desenvolver o meu papel de pai, ser aceito e admirado pela sociedade. Estou aqui para acompanhar minha mãe que quer adotar uma criança. É interessante, né, esses aí que a gente vai vendo, esses últimos, né? Mas a gente considera muito saudável que a pessoa possa tomar consciência dessa motivação que está trazendo ela ali, né? Porque é saudável aquela pessoa, porque nós todos temos motivações egoístas, nós não estamos, né, querendo adotar ou querendo fazer um trabalho social, a gente não tem só motivações nobres, a gente também tem aquelas motivações que às vezes a gente não conta para ninguém, e a gente, tendo consciência delas, já é uma coisa fantástica. Podendo compartilhar com algumas pessoas, mesmo que anonimamente, já é um salto adiante. Então, a gente considera interessante que a pessoa pode fazer isso. Eu quero ser aceito e admirado pela sociedade. Né? Quanta gente que não fala para vocês, nossa, eu admiro muito, que coragem, vocês são pais adotivos, que coragem. Gente que não aguenta mais ouvir isso, né? Assim, né? Como se fosse isso que tem que motivar alguém, né? Para ser pai ou mãe adotivo. E essa pessoa que fala assim, estou aqui para acompanhar minha mãe que quer adotar uma criança. Ela não sacou ainda que ela vai ter que adotar um irmão, né? Não, eu só estou aqui de acompanhante, né? Eu quero adotar, minha mãe quer adotar, eu estou aqui acompanhando ela, mas, olha, você está aqui porque você também vai adotar um irmão ou irmã, né? Então, a gente tem motivado cada vez mais a participação não só dos postulantes, do pai, mãe, mas também de familiares que eles tragam. Primeiro, outra pessoa. Primeiro foi pelo interesse da família em adotar uma criança. Eu tenho que adotar. Segundo, tenho certeza que podemos fazer algo para ajudar. Não somente ter uma criança, talvez ter mais de uma. Quero excluir a palavra adoção do meu vocabulário, pois acredito que muita gente fala por orgulho. Vou tratá-la como meu filho. Não interessa. Interessante isso, né? Essa coisa de querer assim, apagar, né,
a adoção como uma coisa que aconteceu e depois pronto, já passou, adotei, está adotado, né? Você quer contar alguma história? Essa coisa da motivação, a gente sempre pensa, como o Flávio falou, né? Não tem motivação certa nem motivação errada. Geralmente, depois que eles escutam tudo isso, eles perguntam assim, mas qual é a verdadeira motivação? Qual é a certa? Na verdade, acho que eles querem uma receita para chegar na vara da infância e dizer assim, olha, eu vou adotar por isso, né? E aí, automaticamente, eles vão ser aceitos. E a gente costuma dizer, não existe adoção, não existe motivação certa ou errada, né, Flávio? A gente sempre fala disso. Porém, existem alguns casos que a gente precisa que a pessoa reflita um pouco mais mesmo. Nós tivemos um caso aqui em Brasília de uma senhora um pouco mais velha do que eu, aí, uns quase 70, né? E ela estava no grupo de preparação, não vi nenhum problema dela participar, mas as motivações que ela trouxe realmente me fizeram, eu nunca tinha feito uma ligação para a vara da infância pensar melhor sobre aquele caso. Mas esse eu precisei fazer. Por quê? Porque ela chegou e o discurso dela, não precisou nem ser escondido, é de que ela já tinha criado muitos filhos, muitas crianças. Então, ela criou sobrinhos, criou vizinhos. E não sabia o que acontecia, que quando os meninos estavam com 10, 11 anos, eles iam embora, né? E aí ela estava ficando já... Aí sim, ela criou, acho que uns 5, e eles iam embora. Depois, ela resolveu que não ia criar mais criança, ela ia criar cachorro. E aí ela criou vários cachorrinhos. O que o cachorro fazia? Ia embora, né? Então, ela tinha decidido que agora ela ia adotar como filho, que ele nunca mais ia embora. Né? Que agora aí ela se inscreveu na vara da infância para adotar. Então, assim, não é que seja errado ou certo, mas eu acho que essa pessoa precisa, né? Não, eu não falei que precisava do psiquiatra, né? Mas eu falei que eu achei que ela precisava de refletir um pouco mais o que é filiação, né? Que ela não sabia ainda exatamente. Oi? Com a ajuda de um profissional, Ou às vezes só do grupo. Esse caso, é claro que eu falei com os colegas da vara, mas dentro do grupo, o grupo já fez isso, né? Se você quer adotar cachorro, então adote cachorro, sabe? O próprio grupo já falou para ela o que ela tinha que fazer. Você não está preparada para ser mãe, nem avó, né? Então, gente, e aí a gente vai trabalhando essas motivações, essa história do anonimato é interessante nessa hora de se conversar. Algumas pessoas se declaram, fui eu que escrevi isso ou não, né? Mas a gente também incentiva que o grupo não julgue tanto um ao outro, né? Que a gente possa acolher, respeitar a opinião do outro, que a gente não está ali para ter necessariamente um consenso, mas num exercício de coexistência mesmo, né? De que possam coexistir perspectivas diferentes, etc. e tal, porque a partir disso a gente está ensinando uma flexibilidade, uma aceitação, uma acolhida para aquelas pessoas, né? Para que elas possam fazer isso não só umas com as outras, mas também com aquelas crianças que elas vão receber, né? Bom, o terceiro encontro a gente não fazia no início, depois a gente acrescentou, porque a gente percebeu uma necessidade, que é a adoção legal, né? A gente percebeu a necessidade dessas pessoas terem um momento com algum representante da justiça, né? Pessoas da vara, ou pessoas da promotoria, pessoas que pudessem ir àquele espaço para poder conversar um pouco sobre essa questão, desse aspecto jurídico do processo de adoção. A vara, antes, né, fazia uma palestra inicial, né, aqui em Brasília, para depois dessa palestra inicial, essas pessoas eram inscritas e aí eram encaminhadas para o grupo de apoio, né, para a gente fazer esse processo de pré-adoção. Mas, a partir de um momento, essa palestra não existe mais, a porta de entrada realmente são os cursos, né, esses cursos de preparação. Nesse momento, a gente achou interessante, porque já é o terceiro encontro. O grupo já tem uma identidade, já começa as pessoas ali a se conhecerem, a interagir, e aí a vara vem como um convidado. A vara vem como um convidado num espaço mais ou menos neutro, né, em que as pessoas vão poder se manifestar. É um momento um pouco difícil, porque as pessoas realmente estão magoadas, estão chateadas, elas às vezes têm aquela perspectiva bem assim, voltada para o próprio umbigo, né, e tal, de querer, né, mas às vezes elas realmente foram vítimas de algum tipo de injustiça, né? Então, assim, é o momento delas desabafarem. E elas desabafam, às vezes, a gente tem
tomar um certo cuidado para que as pessoas não fiquem se colocando do ponto de vista pessoal, do meu processo, o meu processo está acontecendo isso e aquilo, né? Porque senão a reunião se perde, porque aí cada um vai querer saber do seu processo lá para o representante, etc. e tal, mas é de entender um pouco o papel da VAG.